Primeiramente, bom dia. Queria agradecer muito o convite do senador Cristóvão Buarque, do Laser Martins aqui também. Bom dia a todos à mesa. Eu estava olhando as explanações aqui, todas que ocorreram até agora, e assim, a gente já vem bastante tempo aí fazendo uma corrida aí, por isso que eu queria agradecer muito o convite, batendo na porta do Ministério da Defesa, no BNDES, no próprio Exército, né, para discutir um pouco dessa situação da indústria de defesa do nosso país, do setor aeronáutico também. Por exemplo, a empresa talvez mais importante hoje da indústria do país é a Vibraz. A Vibraz. A Vibraz, ela quase chegou à falência completa, a fechar as portas. Então, nós tivemos que correr muito aqui em Brasília, no último período, para que a empresa pudesse voltar a produzir, para que os trabalhadores que estavam há 4 meses sem salários voltassem ao trabalho e que a empresa ela não fechasse naquele determinado momento e continuasse com as suas atividades como ela está no presente momento. Por exemplo, se a gente for pegar a Mectron, né, que fabrica o míssil, né, a Vibraz ela fabrica o lançador também, ela praticamente é uma empresa que está à beira de fechar as portas e que também fica em São José dos Campos. Né? E um tema que tem levado muito o sindicato nosso no último período a procurar as instituições, que é o tema da Embraer e do setor aeronáutico, que para nós também é muito preocupante, e que também tem a ver com essa questão toda da movimentação que nós fizemos, não só institucional aqui, mas também via BNDES. Né? Então, eu queria pegar nesse aspecto, primeiro que o pessoal me chama de Macapá, eu sou de Macapá, e nós estamos aqui com mais 2 companheiros, está ali no fundo o Edmir Marcolino, escreveu um livro, A Embraer é Nossa, excelente livro, também está o diretor do nosso sindicato ali, o Zeca, ambos são funcionários da Embraer, de São José dos Campos. E assim, o nosso país ele é um país de dimensão continental, rico pela natureza, né? Nós temos absolutamente de tudo no nosso país. Agora, nós não temos hoje, né, uma situação de que nós estamos preparados para enfrentar uma situação de uma guerra ou uma ameaça que não é descartada que no futuro a gente venha a receber. Então, eu queria começar que eu acho que quem quer paz se prepara para a guerra. E a gente hoje, no nosso país, a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, nós não temos um plano de desenvolvimento da aviação regional. Né? A aviação regional, nós não temos esse plano. Nós não temos um plano hoje de defesa nacional. Né? Existem algumas iniciativas que foram sendo sufocadas no último período. Eu queria tocar num tema aqui e focar um pouco mais da minha fala na Embraer. Eu acho ruim a Embraer não estar presente aqui no dia de hoje nessa audiência. Porque a Embraer, ela no início da década de 90, é verdade que a Embraer foi um sonho, é um sonho, e é um grande patrimônio do nosso país. E a gente costuma brincar em São José dos Campos que as pessoas já nascem com o dom de fabricar, de construir e desenvolver aviões. Isso é um legado que tem na região, né, na nossa região. Agora, ao longo dos anos, e particularmente na questão do início da década de 90, a Embraer sofreu um processo de sucateamento que tinha como objetivo levar à privatização da empresa. Por exemplo, em 1990, então, o governo Collor baixou um decreto que isentava o país comprar aeronaves de fora, a importar aeronaves que naquela época a Embraer tinha condições de fabricar no nosso país. Nessa mesma época que foi isentada a compra de aeronaves de fora no nosso país, a Embraer ela tinha uma taxa, recolhia cerca de 19% de impostos no Brasil, naquela época. E a Embraer ela foi privatizada no então governo do Itamar Franco, em 94, por uma cifra de cerca de 125 milhões na época, que era o equivalente a 154 milhões de reais, e na sua ampla maioria títulos podres, que não servia para absolutamente nada. Então, teve um plano, o plano foi sucatear a empresa, levar à sua privatização. E nós estamos fazendo muito esse debate recentemente, porque qual que era o grande argumento de quando a Embraer foi privatizada,
que foi colocada e que o nosso sindicato, na época, fez uma grande campanha contra a privatização da empresa, de que não era permitido que uma empresa como a Embraer, né, pelas características que já foram apresentadas aqui, pudesse ser uma empresa estatal. E que, portanto, teria que ser um negócio, teria que pertencer à iniciativa privada. Foi isso que levou. Então, o governo estrangulou até o limite, privatizou. Qual que é a grande contradição que nós estamos vendo hoje? A Embraer, ela é uma empresa que ela não vive sem dinheiro público, ela tem sido a maior beneficiada desde a sua privatização até hoje, do ponto de vista de incentivos para comprar aviões estrangeiros que compram aviões que são financiados e recebem o aval do BNDES, desenvolvimento de projetos, nenhum desenvolvimento de projeto que é feito pela Embraer passa que não seja aprovado pelo BNDES, e nós temos até o exemplo do cargueiro, o KC-390, que é o maior veículo militar que está sendo fabricado hoje pela Embraer, um dos maiores do mundo, um dos mais importantes no mundo, que ele é um projeto da aeronáutica, desenvolvido pela aeronáutica, financiado pela aeronáutica, 2 bilhões e meio de reais, e que tem uma previsão já do governo de comprar 28 cargueiros, que levariam um total de algo em torno de 7 bilhões de reais. Né? Então, nós estamos debatendo esse tema porque aqueles que defendiam a tese de que seria possível ter uma Embraer privada, que vivesse exclusivamente do seu lucro, se mantesse sem o pé do governo, eles foram derrotados, eles fracassaram nesse aspecto. Mais gritante ainda, nós temos, no último período, debatido muito o tema, não sei se é de conhecimento de todos aqui, São José dos Campos, nós produzimos o Legacy e o Feno, né, que são 2 jatos comerciais que eram fabricados até o ano passado em São José dos Campos. Esses 2 jatos comerciais, eles deixaram de ser produzidos em São José dos Campos, eles passaram agora a ser produzidos exclusivamente nos Estados Unidos. Então, só aí nós temos mais de 2.000 postos de trabalho que nós estamos perdendo em São José dos Campos, por essa política da Embraer. Nós temos, por exemplo, esse projeto do KC-390, que eu falei agora há pouco, ele é um projeto que é possivelmente de ser gerado no nosso país algo em torno de 10 a 12 mil empregos. Hoje, o resultado é que o cargueiro está gerando algo em torno de 1.400, 1.600 empregos. E como é que pode um avião tão grande como esse gerar tão poucos empregos? Existe hoje uma política que nós estamos chamando, que a Embraer vem desenvolvendo, de desnacionalização. Né? Então, por exemplo, a empresa abriu fábrica nos Estados Unidos, a empresa ela abriu fábrica em Portugal, a empresa tem parcerias na China, joint venture na China, né? E a consequência disso é que, por exemplo, do cargueiro, a grande parte do cargueiro, que antes dos aviões era exclusivamente feita 100% no Vale do Paraíba, agora estão sendo feitos em outros países. Então, nós estamos deixando de produzir e nós estamos passando a ser importadores. E isso, para nós, ele tem uma implicação muito grande. No Vale do Paraíba está concentrado o setor aeronáutico. Por exemplo, a fábrica C&D, que fabrica o interior do avião, ela fechou as portas. Tinha 400 trabalhadores. Essa parte que era interna do avião, ela foi transferida para uma empresa no México. Nós temos, por exemplo, uma outra fábrica, que é uma fábrica francesa chamada Latécoère, que faz o charuto do avião, e esse charuto vai ser deixado de ser feito agora, por exemplo, na nossa região, no nosso país, vai ser feito em outro país, e o resultado é que pode levar à consequência o fechamento de uma fábrica de 400 pessoas. Então, o que nós estamos debatendo no último período? Como é que pode todo esse plano de que a Embraer, no momento, está fazendo, de transferência de produção, de geração de emprego em outros países, ser feito basicamente sobre dinheiro público? Né? E eu não estou falando não só do financiamento que eu falei agora há pouco, mas, por exemplo, da desoneração da folha de pagamento, a empresa mais beneficiada que teve no nosso país foi quase R$1 bilhão, foi a Embraer.
Então, nós estamos dizendo, o governo tem que exigir da empresa fabricação, 2 aviões no nosso país, tem que exigir da empresa que os empregos sejam gerados no nosso país, e a empresa precisa parar com essa sua política de transferir produção para outros países. Na nossa opinião, inclusive, nós achamos que a Embraer deveria ser reestatizada, porque não tem sentido o governo continuar alimentando uma empresa privada como tem feito no último período. Fora isso, eu acho que a gente teria que fazer um grande movimento, nós temos cobrado muito também a empresa, para reduzir a jornada de trabalho. A empresa pratica ainda uma das maiores jornadas no mundo, jornada de trabalho. E ela tem uma política institucional de que ela atua sobre um forte assédio moral coletivo. Quem lembra das 4.700 demissões que a Embraer fez em 2009, quando eu estava entrando no sindicato, né? E, por exemplo, nós queremos se somar aqui a todo o debate que está sendo feito de que não é possível que um país como o Brasil, com o potencial que nós temos humano, né, com a capacidade e conhecimento que nós temos de pessoas que trabalham no ITA, que trabalham no CTA, né, que a gente não olhe para o setor aeronáutico, que a gente não olhe para o setor aeroespacial, que a gente não olhe para o setor de defesa com a grandeza que merece ser olhado. Por exemplo, todo mundo aqui reclamou, falta concursos públicos. Todo mundo reclamou aqui, falta dinheiro para a indústria. E eu acho que aqui ninguém está contra que a gente tenha uma indústria forte no nosso país. O problema é a grande contradição que a gente vive hoje. Cerca de 62% do PIB está comprometido com o pagamento da dívida. E aí nós não vamos ter nem indústria, não vamos conseguir derrotar nem o Aedes aegypti, nem o Zika vírus. Porque está errado a prioridade no nosso país, está faltando nacionalismo. Não é possível a gente ver o que está ocorrendo hoje no nosso país. Nós precisamos ter uma defesa forte no país. Nós precisamos ter empresas estatais, controladas pelo Estado brasileiro, e que seja controlada pelos trabalhadores também. Então, na nossa opinião, é um pouco disso que a gente queria trazer aqui para o debate de hoje, que já foi objeto, inclusive, de uma audiência pública na Câmara de São José dos Campos, porque, inclusive, em São José, a Embraer está tirando para fora da nossa cidade a fabricação 2 jatos, vai representar uma queda drástica no orçamento da cidade. Drástica. Né? E nós temos debatido muito isso na região lá, porque nós achamos que é necessário ser feito todo um esforço coletivo aí para que impeça essa política de desnacionalização que a empresa tem feito nesse momento no nosso país. Obrigado. Agradeço bastante a fala do Antônio Ferreira, que trouxe aqui com outra visão, mas com o mesmo sentimento dos problemas. E passo a palavra ao nosso último participante, que é o Gino Genaro, diretor de comunicação do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A gente vai inverter a cadeira aqui. Bom dia a todos, a todas. Só fazendo uma breve apresentação, o SINDI-CT, Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia, tornou-se sindicato nacional recentemente. Ele reúne os servidores do INPE, do CTA, do ECTA e do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que também tem sede em São José dos Campos. Então, apesar do grosso dos nossos filiados serem de São José, mas nós temos gente, por exemplo, servidores nas bases de lançamento em Alcântara, na Barreira do Inferno, e então ele tem um caráter mais nacional. Pois bem, nós, antes de também passar para a nossa apresentação, dizer que nós trouxemos aqui, nós temos uma publicação, que é o jornal do SINDI-CT, é um jornal mensal, que nós temos tentado e temos, modéstia à parte, conseguido pautar o programa espacial de uma ampla forma, colocando as várias opiniões do governo, da AEB, dos servidores que atuam na área. Então, esse jornal, a gente tem, inclusive, enviado ele aos senadores, aos deputados, temos cópias aqui na frente, então, ele, eu acho que é importante para contribuir nesse debate.
Trouxemos uma revista, que é a Retrato do Brasil, que especificamente nesse mês fez uma matéria de 16 páginas sobre o programa espacial. Nós compramos ela, é uma revista de banca, mas com pouca circulação, nós compramos também como uma cortesia do sindicato. É importante, quem quiser ter aqui um bom arcabouço da base do que foi o programa espacial já também apresentado. E, por fim, essa é uma carta aberta ao ministro Celso Panceira, da Ciência e Tecnologia, onde também nós, em 2 páginas, fazemos um resumo da nossa visão do que tem sido o programa espacial e dos seus principais problemas. Essa carta aberta está sendo protocolada hoje junto ao ministro e nós trouxemos também algumas cópias que os senhores podem ler com mais calma depois. Pois bem, cabe a nossa... Talvez uma das nossas principais contribuições aqui nesse debate hoje seja fazer alguns contrapontos ao que, muitas vezes, gestores à frente da EB, à frente do INPE, do CTA, acabam meio que moldados ali no bom sentido por um discurso mais institucional. E eu acho que o sindicato tem um papel, como o Macapá colocou na sua fala, e nós vamos tentar aqui, de fazer um pouco esse contraponto do que tem sido a visão dos trabalhadores que atuam no dia a dia no setor nessa parte, né? Bom, começar dizendo que nós já temos um bom diagnóstico do programa espacial. E, por incrível que pareça, esse diagnóstico nem veio tanto dos servidores da área, dos gestores da área. Eu diria que um dos 2 maiores e mais profundos diagnósticos que nós temos do programa espacial foram feitos aqui por essa casa e pela casa vizinha aqui. Nós temos um diagnóstico em 2 volumes do Programa Espacial Brasileiro feito pela Comissão de Altos Estudos da Câmara dos Deputados. Já participamos de mais de uma audiência pública para debater esse importante tema, tanto aqui no Senado quanto lá. E esses debates são muito importantes para produzir essas análises, né? Então, vale a pena a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a então Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República também abordei esse tema, né? E nessas atividades, nós, então, pontuávamos que o Programa Espacial Brasileiro tinha 2 nós centrais, né? Um é o problema salarial. Esse problema salarial, ele continua. Ainda hoje, os senhores e senhoras perceberam, né, para quem é servidor público federal, tivemos uma negociação muito dura com o governo e que chegamos a índices de reajustes que, infelizmente, não cobriram sequer a inflação do período. Então, nós já temos perdas acumuladas nesse sentido. E também viemos, em outras oportunidades, dizer que o programa espacial tinha um outro nó central, também lembrado aqui nessa mesa pelos meus colegas, que é a questão do déficit de pessoal, déficit de servidor público por conta de falta de concursos públicos. Pois bem, nós vamos mostrar que, só relembrar que nenhum desses pontos foram resolvidos, mas que, de longe, por incrível que pareça, estes 2 pontos não são mais o nó central, o grande problema do programa espacial, apesar de, em certa forma, eles persistirem. Então, nós temos aqui um gráfico, por exemplo, de concursos públicos na carreira de CIT, de Ciência e Tecnologia. Percebam ali que há uma queda abrupta nos anos da década de 90, segunda metade da década de 90 até o ano 2000, 2001. Aquilo vai praticamente a zero, praticamente os concursos públicos foram proibidos no Brasil, e isso refletiu na carreira de CIT. E começamos, então, a retomar os concursos públicos ali a partir de 2002, certo? Que está essa curva aí, via de regra. E isso vale também para as nossas instituições. Então, deu um alívio, é verdade, retomaram-se alguns concursos, mas, como sempre, a conta gotas. E é por isso que esse problema não foi totalmente resolvido, né? O INPE, por exemplo, está com um pedido aí de 400 servidores, aí faz um concurso com 80 servidores, 70, depois um outro, consegue chamar um ou outro mais. Então, assim, é difícil. Também na questão do RH das instituições, outro problema aqui mencionado na mesa é esse aí, ó. Se você somar a faixa etária dos servidores públicos na ativa hoje, você tem uma grande quantidade, praticamente mais da metade, já é ou de aposentados ou que já têm pleno direito de cumprir seus requisitos de aposentadoria. Então, também continua sendo
um problema, né? Só para ver o CTA, ó, nós tínhamos em 1987 3.929 contratados lá, em 2012 já caiu para 1.700 e, se continuar no mesmo ritmo, como foi colocado aqui pelo brigadeiro Alvani, podemos reduzir bastante esse número. Então, o problema continua. Esse é um relatório de um órgão do TCU, né, portanto, aqui do Parlamento, vinculado ao Poder Legislativo, que já tinha feito em 2012 toda uma análise também demonstrando dificuldades prementes para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também já teve 1.800 servidores lá na década de 80, caiu para 972 agora e, a continuar nesse ritmo, vamos perder muito mais, depende das próximas políticas de contratação. Portanto, esses dois problemas não se resolveram. Aqui está a questão salarial, como nós dissemos. Nós chegamos a ter um reajuste, que foi até histórico, na casa de que variou entre 93% e 100%, 104%, nos anos de 2008 e 2009. Mas isso por quê? Porque foram 12 anos de arroxo salarial, de forma que você consegue, então, respirar depois de mais de uma década de perdas salariais. Só que olha o que já aconteceu de 2009 para cá. Já temos uma perda acumulada de 32% de novo. Quer dizer, é o cachorro correndo atrás do rabo. Esse negócio não tem fim, então o problema persiste. Mas por que eu disse no início que esses dois problemas continuam e, por incrível que pareça, eles não são mais os problemas principais? Porque nós acreditamos que hoje o principal problema do programa espacial, também foi tangenciado aqui pela mesa, é uma falta, em primeiro lugar, de uma estratégia do governo, do Estado brasileiro, de dizer o que é que ele pretende, o que é que ele quer do seu programa espacial. Porque esse é um debate complexo e com várias frentes. Nós ouvimos aqui na mesa o lado da indústria, que fornece ao programa espacial, das indústrias privadas, o lado dos institutos, que são os executores das políticas espaciais no Brasil, e muitas vezes esses interesses se sobrepõem ou são até antagônicos. Então, é importante o governo ter uma estratégia. O que nós queremos? E a primeira pergunta a se resolver é: o Brasil quer ter autonomia de acesso ao espaço, que remonta, inclusive, à MEC-B, a Missão Espacial Completa Brasileira da década de 80, onde o Brasil se predispôs a ter um programa espacial completo, que fabricasse satélites, um foguete lançador, que colocasse esse satélite em órbita da Terra a partir de base dentro do território nacional. Pois bem, nós nunca cumprimos esse programa ainda. O INPE acabou produzindo alguns satélites, lançando todos com foguetes no exterior, e não temos um veículo lançador de satélite e temos aí dificuldade em manter as nossas bases de lançamento, até por falta de operação, porque passa-se muito tempo sem lançar, né? Então, a outra questão é que parece que o Brasil dá tiro para todos os lados em relação ao programa espacial. Vocês devem se lembrar que nós já participamos, o Brasil, junto com a Estação Espacial Internacional, entrou na nossa visão de forma equivocada, porque não era a nossa prioridade naquele momento, era para entregar um único item, não entregamos, saímos também de forma equivocada, porque saímos e nem avisamos os nossos cooperados, os americanos e europeus, e, enfim, aquilo foi muito ruim para o Brasil. Criamos a Alcântara Cyclone Space, uma estatal Brasil-ucraniana, que a mesa aqui, eu acho que alguns colegas citaram, que o Brasil agora denunciou esse acordo e agora está fora, a empresa está em fase de solvência, de liquidação, né, fazendo um inventário de tudo para... Pois nós servidores do INPE, do CTA, que atuamos na área, viemos denunciando a criação da ACS desde o início, que se colocava como uma empresa que queria obter lucro no mercado de lançamento mundial, extremamente competitivo pelos Estados Unidos, pela Europa. Os Estados Unidos já alertaram desde o início que se qualquer satélite que tivesse uma arruela importada dos Estados Unidos, que não aceitaria que esse satélite fosse lançado da base com esse foguete ucraniano, e nós insistimos, gastamos mais de R$1 bilhão e esse dinheiro
E agora estamos aí, as obras pela metade lá em Alcântara, virando sucata. E qual seria o papel nessa Alcântara com Space do Brasil? Nós faríamos a parte civil das obras de lançamento e os ucranianos fariam o foguete, fariam o lançamento dele, fariam inclusive a vigilância da base no período de lançamento, que era para ser feito por seguranças ucranianos e não brasileiros. Quer dizer, é uma relação que não dá lucro, não nos traz tecnologia avançada e a gente ainda gasta R$1 bilhão com isso e não investe no programa espacial. Então, falta de uma governança com responsabilidades bem definidas por vários agentes. Nós achamos, por exemplo, que hoje a EB foi criada em 1994 para dar, acima de tudo, foi criada para dar um recado ao mundo de que nós tínhamos um programa espacial civil. No entanto, é difícil a gente dizer isso para o mundo quando os nossos foguetes são feitos dentro de um quartel da aeronáutica, onde, inclusive, os chefes das divisões, as equipes e todos que atuam nos foguetes são todos militares. Nada contra a questão militar. Eu acho que tem um papel fundamental, os militares, no desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, de toda a parte bélica de um programa espacial. A parte, inclusive, de satélite e lançador. E tem, inclusive, mísseis e tudo. A parte bélica. A parte de foguetes de lançador de satélite civil tem que ser civil. Criar apenas uma agência espacial, dizer que o programa é civil, ninguém acredita, certo? Então, isso tem que ter clareza. Nós somos da opinião, e isso já estava nos estudos, na Comissão de Altos Estudos da Câmara, do governo pensar seriamente em colocar toda a parte civil do programa na mão de civis e tirar, inclusive, do seu desenvolvimento dos quartéis. Falta de uma estratégia clara e objetiva sobre quais projetos e programas priorizar, porque também são programas demais, cada dia cria um programa de satélite diferente, aí você já desiste daquele programa porque não vai. Nós acabamos de ouvir, inclusive, aqui, que me parece, ficou claro na fala, posso ter entendido errado, de que me parece que o CTA, o DCTA, já estaria meio que assim, dando por encerrado o desenvolvimento do foguete, veículo lançador de satélite, o VLS. Nós acreditamos que não se encerrou. Nós fizemos 3 voos deste foguete, dos quais o terceiro nem foi propriamente um voo, porque teve um acidente com a morte de 21 técnicos lá em Alcântara, em 2003. E desde então, 13 anos depois, nunca mais fizemos um voo teste desse protótipo. Quando o correto nessa área é você ter inúmeros lançamentos de forma continuada, porque hoje, se você 13 anos depois for lançar esse protótipo, já não são os mesmos técnicos que trabalharam no foguete, você já teve uma rotatividade ou perda total de quadros e você não tem um acúmulo, então, em relação a isso, né? Bom, outra questão que nós pontuamos aqui como crítico é o nosso Plano Nacional de Atividades Espaciais, também lembrado aqui pelo presidente da EB, né, o senhor José Raimundo. Nós temos aqui as 3 últimas edições, que esse estudo ele é decenal e tem as suas revisões. Então, nós listamos aqui algumas atividades. Pois bem, em 2007, nós teríamos um veículo lançador de satélite, esse que eu falei que parece que encerrou o seu ciclo, sem ter sido produzido, qualificado, com uma carga útil chamada EQUARS. Em 2008, o VLS com uma outra carga útil. Em 2009, com o Mirax. Tudo isso faz parte do Plano Nacional, parte do Plano Nacional de Atividades Espaciais. O que nós cumprimos dessa lista que vai de 2007 a 2014? Nenhuma. Absolutamente nenhuma dessas missões aconteceu, seja com o veículo, seja com o satélite, ou seja com nenhuma das duas. Então, os colegas da área até colocam de forma meio jocosa e brincando que o Plano Nacional de Atividades é quase que uma peça de ficção científica, porque ele é um documento muito de alto nível, que não entra muito no mérito de responsabilidades, prazos e tudo mais, e você cria ali uma série de rubricas bonitas, nomes pomposos de satélite, e aquilo muitas vezes fica ao longo da estrada. Bom, o que o Brasil quer do seu PEB, né? O governo fez essa pergunta no final do ano passado, criando um grupo de trabalho interministerial, assinado pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Defesa, com essas 6 atribuições do GTI. Essa portaria foi de outubro, novembro do ano passado, e são realmente atribuições complexas. Revisar o modelo de governança do Programa Espacial Brasileiro, revisar a legislação de contratação, a revisão do PNAE, propor um programa
projeto mobilizador que motive os servidores da área e as indústrias. Pois bem, esse grupo de trabalho interministerial acabou não tendo seus membros designados oficialmente pelo Ministério. Aí esse grupo começou a trabalhar de maneira totalmente informal, com pessoas do INPE, do CTA compondo, mas sem as designações dos respectivos ministérios. Só mais tarde, isso me parece, foi designado. Foram reuniões muito fechadas, ou seja, os servidores que atuam no dia a dia do programa, a base dos servidores, não foi sequer chamado uma única vez para ser ouvida, para dar a sua opinião sobre o que pretende, sobre o que acha do programa espacial, dos problemas enfrentados. E aí você acaba juntando uma comissão muito restrita de meia dúzia ou de 10 pessoas ali das áreas, e achando que depois vai conseguir gerar um documento que seja a panaceia de todos os males que o programa enfrenta. Quer dizer, a gente não entende isso, né? Nós já tivemos um acesso a resultados ainda preliminares desse GTI, que ainda continua informal, que deveria ter entregue seu relatório no dia 31 de dezembro, mas me parece que oficialmente ainda não entregou. Posso estar enganado. Mas o resultado preliminar que nós encontramos foi muito aquém desta ousada pauta que foi colocada para o GTI. Lembrando sempre, um GTI fechado, que não abriu o debate para os programas espaciais. Bom, o papel da EB, né? O SINDICT tem feito duras críticas à EB, e aí quando a gente fala EB, na sua instituição, atualmente, nós temos os diretores da EB lá, mas às vezes a crítica nem remonta a essa administração, pode ser de administrações anteriores. Nós acreditamos o seguinte, que a EB ela é a primeira responsável pelo programa espacial. Então, na nossa opinião, quando a gente entra num barco furado, como foi a Alcântara Cyclone Space, como a gente entra de forma errada e sai de forma errada da Estação Espacial Internacional, gastando dinheiro e a gente ficando pelo meio do caminho, isso são acima de tudo erros da EB, da Agência Espacial Brasileira. Afinal de contas, ela foi criada para dar suporte à presidência da República nos assuntos da área espacial. A presidenta ou o presidente da República não são obrigados a saber o que é o melhor para um foguete, para um satélite e tudo mais. E esse assessoramento, muitas vezes, é feito, na nossa opinião, de maneira equivocada. Então, a EB deveria ser indutora junto à sociedade, à comunidade científica, na busca de rumos, de uma estratégia para o programa espacial, mas envolvendo a comunidade da área, e não se fechando 3 ou 4 numa sala e gerando um documento de 10 em 10 anos, que acaba depois não sendo aplicado na prática, né? Os números já foram apresentados aqui ele está mais claro, né? Os investimentos na área espacial, de fato, o Brasil já ficou para trás, mesmo em termos de Argentina. A Argentina está aí, 20 vezes mais aplicando no seu programa espacial, proporcionalmente ao seu respectivo PIB. Então, o Brasil investe pouco e é a única nação dos BRIC, entre Brasil, Rússia, Índia e China, que não tem acesso autônomo ao espaço. E, pelo jeito, ainda vamos demorar um tanto ainda a atingir esse meio. Por fim, a Argentina, né? A Argentina, em muitos aspectos, ela, de fato, o senhor Bartels comentou, ele já ultrapassou o Brasil na área espacial. Eles são capazes de projetar, fabricar, montar e testar satélites geoestacionários. Lançaram 2 satélites geoestacionários num período de 11 meses, ARSAT-1 e ARSAT-2. Enquanto o Brasil fez o quê? O Brasil criou uma estatal, uma joint venture, a Visiona, 49% Telebrás, 51% Embraer. Eles foram lá, pegaram o dinheiro e compraram só 100% do satélite na Europa. E o satélite está sendo fabricado lá e em breve vai ser lançado. E aí a gente se pergunta, o que o Brasil ganha com isso? Tudo bem, se é para comprar um satélite operacional para servir para telecomunicações, então não vamos acreditá-lo no programa espacial brasileiro. O Brasil já fez isso no passado, comprou vários satélites, Brasilsat A, B, comprando no exterior, mas aquilo nunca foi programa espacial brasileiro. Então não vamos combinar, né? Não vamos colocar agora a Visiona e comprar esse SGDC inteiramente fora e computar isso como sendo gasto do programa espacial. Bom, os argentinos retomaram, inclusive, o seu foguete lançador. Eles paralisaram durante um tempo, tinha medo de que havia questões militares, os Estados Unidos pressionaram. Hoje eles estão com foguete, 100% civil. Fizeram 2 voos em 2014, 2015 era para se adiaram. Agora, em fevereiro, se os senhores entrarem no site da CONAI, que é a Agência Espacial Argentina, o foguete já está posicionado na base de lançamento para o seu 3º voo do seu 3º protótipo, dentro de 2 anos.
Ou seja, e aqui a gente fica 10, 12 anos para fazer um lançamento, depois mais 10 anos para fazer o outro. Quer dizer, e é um foguete de 3 estágios com um motor a propulsão líquida muito mais complexo do que o VLS. Portanto, não há dúvida, né, de que nós somos importadores de subsistemas da Argentina, viu? A satélite Amazônia 1, o principal coração dele, que é o sistema de controle dele na órbita, de controle de posição dele na órbita, nós importamos da Argentina. O Brasil, diga-se de passagem, ainda não detém totalmente o know-how para fazer esse sistema de controle. Aí a gente importou da Argentina. Então, aqui um outro gráfico também chocante. Essa curva em vermelho são os gastos da Argentina de 2003 a 2013, fontes do Ministério do Planejamento deles lá. Eles gastaram em 2013 nada mais do que 1,3, 1,2 bilhão de dólares no programa espacial deles. Nós gastamos no mesmo período o equivalente, como já foi dito, na casa dos 150 milhões de dólares, já convertendo para dólares, quando muito. Esse ano nosso orçamento para o PNAE é 183 milhões de reais. Então, realmente, isso demonstra como os países estão colocando, né, como eu disse, aí, a redução de 46% do orçamento. Né? Mas, novamente, é aquela questão, e aqui eu encerro, que nós, da forma como está, sem uma estratégia clara do Estado brasileiro do que quer do seu programa espacial, sem priorizar uma governança clara com o papel de cada um, não adianta fazer concurso público, não adianta colocar dinheiro em projeto, porque a gente vai ficar dando tiro, como aconteceu agora na CS. Colocou R$1 bilhão lá e depois, agora a gente está aí fazendo inventário sobre o que sobra para nós, o que sobra para a Ucrânia, para acabar o programa. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos de fazer aqui esse contraponto, colocar realmente que nós temos esses problemas e, infelizmente, o problema hoje, o buraco é mais embaixo, que está nas mãos do Estado brasileiro, do governo e do parlamento fazer essa contribuição de traçar essa estratégia do programa espacial brasileiro.